comemorando o Dia dos Namorados aqui comigo. Olha que maravilhoso. Eu quero até chorar. Mas por quê? Ah, eu não aguento mais ver as redes sociais, Bernardo. Só casal, né? Que Só loucura, hein, Ramon? casal feliz. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só me localizar aqui que eu tô anotando as Dia de coisas namorado é assim no mesmo, cara. perdido. Então, gente, mais alguém vai conectar? Vão ser só vocês? Como é que vai ser? Vocês não sabem? Tá todo mundo namorando? Professor, falta gente ainda. Mas o pessoal vai entrar. A princípio, sim. Sim, pelo que soubemos, sim. Tá. Eu acho que a gente pode ir conversando e qualquer coisa depois eles já assistem o início, enfim. Legal. Olha só, gente. Eu estava conversando com a Lídia. A gente já está corrigindo os projetos de vocês do ciclo 2. Só Uhum. que como é que a gente gosta de fazer? Eu corrijo uns, Lídia corrige outros, depois a gente troca e eu corrijo os que ela corrigiu, ela corrige os que eu corrigi. E aí no final das contas a gente senta para conversar, para bater o martelo qual é a nota de cada grupo e trazer as considerações. Então a gente não conseguiu ainda fazer essa nossa reunião para bater o martelo quanto às notas do ciclo 2. A gente deve fazer isso no início da semana que vem. E aí por isso hoje a gente não vai falar sobre o trabalho que vocês já entregaram. Tá? A gente vai deixar para Uhum. falar isso com vocês na semana que vem. E Uhum. aí a ideia do encontro de hoje é a gente ver o que vocês precisam. Alguns grupos falaram do projeto, alguns grupos falaram do Canvas, alguns grupos tiraram dúvidas. E aí fica na mão de vocês o que vocês querem discutir, conversar, para que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Aí vocês Legal. que me dizem aí o que vocês precisam. Eu acho, Bernardo, que com Hum. relação ao projeto do ciclo 3, eu fiquei com uma dúvida que já foi esclarecida na aula, já foi falado, mas eu ainda não consegui matar ela totalmente. Aham. Nós precisamos fazer algumas adaptações no projeto, que foi com relação ao feedback que a gente recebeu no dia do pitch. Aham. Só que eu não sei se é uma dúvida do grupo, tá? Mas é uma dúvida minha. Essas adaptações a gente precisa fazer na parte que está lá do trabalho do ciclo 2 para juntar tudo e entregar tudo junto no ciclo 3 ou não? Sim. Porque na verdade é acumulativo, né? Então você só vai acrescentar. É uma boa pergunta, cara. Eu vou precisar conversar com a Lid para ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai Ô, professor, reavaliar tudo ou se a gente vai avaliar só a segunda parte. É professor, porque eu em fiquei cima dessa. pensando. Pode falar, Ramon, foi mal. Não, beleza. Porque eu fiquei pensando que como uma parte vai encaixar na outra, talvez ficar contraditório. Sim. Então, em cima da pergunta do Ramon, professor, eu não lembro se a Lidiane já comentou isso. Mas, se eu não me engano, eu acho que seria só para o ciclo 3. Porque o ciclo 2 já foi entregue. E isso era uma dúvida do grupo, nossa, na verdade, né? E em cima do que o Ramon falou, professor, como é que seria se caso fosse para fazer as anotações no trabalho do ciclo 2 se já foi entregue? Digamos que você já tenham até dado nota, um exemplo. Como é que a Aham. gente ia refazer isso? Então, isso daí eu preciso confirmar com a Lid, gente, porque eu de verdade não me recordo o que a gente combinou a respeito disso. Então, eu não tenho como dar uma resposta em definitivo agora falando, ah não, a gente só vai olhar o Canvas e a conclusão, ou a gente vai olhar tudo. De verdade eu não lembro, peço desculpa para vocês. Vou confirmar com ela e aí a gente conversa com vocês durante a semana. De repente a gente posta a tela no Telegram. Tá, beleza. Mas eu acho que assim,
a gente está corrigindo, né? Está acabando de corrigir os trabalhos de vocês e a gente está colocando alguns comentários ali. E aí a gente vai devolver para vocês com esses comentários nossos, o que que precisa mudar, o que que não ficou legal, o que que precisa melhorar, tá? A gente vai mandar isso para vocês. Só que aí eu não sei responder quanto ao ciclo 3 a entrega vai ser contabilizada, a entrega total ou só a entrega do ciclo 3 efetivamente. Eu preciso confirmar com ela, não me recordo. Então, porque assim, pensando nesse lado, professor, como o senhor tinha comentado com a gente que não ficaria tão legal o nosso salão de beleza e botar o spa, né? Aham, Não sei se eu lembro assim com sim. detalhe, mas isso teria que ser alterado no caso da introdução toda do trabalho, Aham, nos macros e tal. sim. E levando isso para o Canvas, né, para a parte do ciclo 3 ficaria um pouco mais tranquilo e um pouco mais óbvio também, né, ao meu ponto de vista, no caso. Porque como isso foi um feedback do que a gente já fez para ser alterado, para melhorar, né, o nosso trabalho, Aham. né, ficaria um pouco mais tranquilo, assim, ao meu ver, né, do meu ponto de vista. Sim, certamente ficaria mais tranquilo. Mas eu não consigo responder isso para você agora. Eu vou confirmar com ela, que eu não lembro, e aí a gente informa vocês durante essa semana que vai entrar. Tá? Realmente eu não consigo te dar uma resposta agora. Certamente fica mais fácil se você entregar só a parte do ciclo 3. Em compensação, se você entregar a parte toda, você tem uma estruturação melhor de um plano de negócio. Não chega a ser um plano completo, né? Mas já tem ali uma boa parte corrigida já com alguns os erros. Então, gostamos da ideia, queremos levar a ideia para frente. Cara, investe um tempo e corrige tudo que tem de problema, porque vai poupar tempo lá na frente quando vocês forem usar isso. Não, é só independente da nota, tá, gente? Eu não tenho como dizer agora em relação à nota. Mas aí, se ficar só a parte do ciclo 3 no ciclo 3 não for contabilizado tudo, aí é uma sugestão que eu dou. Tendo tempo, revisa, né? Ou então deixa, entrou de férias, revisa, para deixar o negócio já finalizado bonitinho, entendeu? Mas eu vou confirmar com ela e falo com vocês, tá? Acho que não tenho como. Qualquer resposta que eu desse para vocês agora seria achismo. Aí fica feio. Aí eu prefiro não me comprometer e não estressar vocês. Além disso, dúvidas? O que que vocês, como é que vocês querem, do que vocês querem conversar, na verdade? Eu estou aqui para ajudar vocês aí, dependendo do que vocês tiverem, eu falo com vocês sobre o que vocês precisarem. Vocês já começaram a desenvolver as coisas do ciclo 3? Não. A gente tem trabalhado somente em cima do RA. Tá. A gente hoje está fazendo os fóruns Tem e a tal. entrega. Até porque eu acho que se a gente tentar agora já começar a elaborar, talvez não vá andar. Uhum. Acho que o projeto vai andar à medida que a gente for concluindo o RA. Concordo. Eu acho que vocês andando mais o RA vai ficar mais fácil vocês preencherem o Canvas, porque vocês vão ter um pouco mais de conhecimento para ajudar ali. Tudo bem que a aula que a Sara deu para a gente foi bem legal, mas tendo mais teoria vai ajudar vocês a tomarem algumas decisões. Mas aí vocês estão fazendo então o RA, tá tudo direitinho. Isso. Tá. A gente tem tentado fazer um tema por Por semana, à semana. medida que igual os fóruns mesmo. Aham, Seguido a cronograma dos fóruns. sim. Então a gente já fez o quiz, que era de organograma. Uhum. Hoje a gente foi o fórum, acho que já foi até postado, não sei quem postou. Mas a gente tem feito de acordo com o RA.
Eu estava até com uma dúvida com relação ao organograma, e eu acho que não tem nem a ver tanto com o trabalho, mas tem a ver com a vida em si. Sim, mas eu posso ajudar, diga. Eu estava vendo os tipos de organogramas e eu cheguei até a comentar com a Lidiane que eu não conseguia enxergar na empresa que eu trabalho nenhum daqueles organogramas se encaixando Aham. ali. E ela chegou até a comentar comigo que, porque assim, minha empresa não tem um presidente, tem 4 sócios. Aí eu fiquei meio que com essa dúvida, se toda empresa precisa ter um presidente, ou se só tem que ter uma pessoa que assine as coisas quando dê problema, mas que todos respondam igual. Então, acho que não necessariamente precisa ter um presidente, né? Você pode ter os 4 sócios ali, mas, por exemplo, os 4 sócios, eles exercem a mesma função? Não. Então, aí você pode ir para um organograma por função e não por cargo. Ao invés de você colocar presidente ou colocar sócio X, sócio Y, sócio Z, coloca lá qual é a função do sócio A, gestor de marketing, do sócio B, gestor Uhum. de finanças, sei lá. Você pode Uhum. colocar a função ao invés do cargo da pessoa. Aí você não atrela Porque o quadradinho à pessoa, e sim o que ela tem de função ali na empresa. Uhum. É porque, pelo que eu vi dos organogramas, tinham sempre um diretor, um presidente, depois os diretores. Só que como lá são os 4 que trabalham de forma colaborativa, entre aspas, Aham, eles se denominam diretores. Então sim. eu fiquei bem pensativo com essa questão de que se era necessário ter uma pessoa no topo da cadeia ou não. Cara, depende, porque vamos supor, se for, você está falando, em teoria eles trabalham de forma colaborativa. Pode ser que eles enxerguem o organograma não de forma hierárquica, né, a escala que vai descendo, mas de repente alguma coisa circular, ou um formato diferente, não sei. O organograma, ele Uhum. reflete a cultura organizacional. Ele reflete Uhum. como que aquelas pessoas trabalham naquele ambiente. Então, às Uhum. vezes, o organograma vai ter formatos diferentes, mas que vão fazer sentido para aquela empresa. Uhum. Né? Então, a minha dúvida batia justamente nisso. Eu ficava pensando que se isso poderia acontecer, porque eu vi que tinham vários tipos, tipo europeu, brasileiro, Aham, americano, se sim. aquilo era uma regra ou se cada empresa tem o seu próprio organograma. Cara, no final das contas, assim, em teoria, a gente tem alguns modelos específicos. Né? Tem o brasileiro, europeu, americano, mas tem também outras classificações. Aí tem o organograma horizontal, o organograma vertical, o organograma circular. Enfim, cada autor diferencia o organograma de uma forma diferente. Mas no final das contas, se a pessoa que tiver responsável por RH não for formada na área, provavelmente ela vai fazer um organograma qualquer, Uhum. entendeu? Ou, no Uhum. máximo, um organograma vertical que demonstra a hierarquia, né? Que Uhum. talvez não faça sentido para aquela cultura organizacional ali em questão. Então, assim, no final das contas, na prática, cada um faz da forma que quer. Uhum. É uma coisa assim que é para te ajudar a entender como é que é a estrutura da empresa. Mas se quem está elaborando isso não tem teoria para dar suporte, a pessoa talvez nem faça. Tem empresa que nem tem organograma. Aí você pode fazer adaptações nos modelos. Isso não é travado, entendeu? Não é uma coisa assim, não, só pode ser dessa forma. Tem diversos tipos de Uhum. organograma diferentes. Aí depende do texto que você está lendo. Entendeu? Aquele Uhum. lá que a gente passou divide nesses 3 grandes grupos. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim.
No nosso, usando a pergunta do Ramon, usando no nosso projeto, somos 8. Uhum. No nosso caso, teríamos que distribuir funções, cada um com a sua função, enfim, cada um com a sua opção lá no projeto, ou todo mundo é sócio, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Cara, então, a parte mais triste dessa resposta é a seguinte: precisa todo mundo trabalhar na empresa? A gente não sabe. Precisa ou não? Ah, por quê? Não sei, acho que todo mundo é sócio, todo mundo tem que fazer um pouquinho. Ué, Ou não mas existe você essa precisa ter função necessidade. para todo Depois mundo? do projeto, mas depois do projeto já está pronto. Vamos supor que a gente escolhe, somos 8, escolhemos 3 desses 8 para ficar responsável total da empresa. Aham. Então, vão ter os 3. Não é uma regra, não é necessário que Não, os não. 8 tenham uma função, um seja o gerente, o outro seja o Não. diretor, o Você outro não precisa seja. nem colocar o Não, nome das pessoas. Você pode colocar só o cargo ou só a função, entendeu? Você pode colocar lá gerente, aí depois de gerente tem coordenador de cada área, aí você coloca as áreas. aham, Embaixo de coordenador de cada área você coloca analista, embaixo do analista estagiário, por exemplo. entendi. Não faz Então não é uma diferença o regra, nome não é da pessoa. necessário que. Não, Não é uma regra, não é necessário que os 8 estejam ali na empresa tendo uma função. não. Vamos supor, o Matheus e o Felipe são ricos, eles não querem trabalhar na empresa, só querem investir. Vão dar ali a grana dele para investir, eles vão ser só acionistas. Eles não vão trabalhar. A Entendi. Vanessa está achando que o projeto não vai dar certo e vai pular fora. Então, tanto faz. Entendi. Aí, por Sim, eu exemplo, achei que estava só achando que isso fosse uma regra, então não. não, 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 não tem. não é isso. Inclusive, é recomendado que você não coloque nome. Por quê? Imagina o seguinte, você está lá numa empresa e você trabalha no RH, e aí você tem lá o organograma impresso da empresa. Aí eu tenho ali o nome de cada pessoa que trabalha em cada área. Aí eu preciso demitir alguém. O que eu vou precisar fazer? Reformular o organograma. Ou então, pensando no lado positivo, eu não vou demitir alguém, mas alguém vai subir de cargo. Eu preciso reimprimir aquilo lá. Ah, Então, quando verdade, você não verdade. coloca o nome, facilita o seu trabalho. Né? Porque não importa Sim. para o organograma o nome de quem está atuando naquela área. Ali o que importa é a Tem que ter uma estrutura. função, tem que ter alguém ali, não importa quem seja. Exatamente. Entendi, Exatamente. entendi. Aí, Aí. gente, eu vou colocar aqui no chat um outro link que mostra 7 tipos de organograma, só para vocês terem uma ideia que além daqueles que a gente sugeriu, aquele texto que a gente sugeriu ler, que divide lá brasileiro, europeu, americano, existe outras classificações. Aí esse texto já traz classificações diferentes. Aí traz o organograma clássico, o organograma setorial, informacional, linear. Cara, completamente diferente a estrutura do outro. Ah, qual que está certo, qual que está errado? Todos estão certos. Né? Na verdade, você só vai determinar se está certo ou se está errado se aquele organograma, aquele formato que você escolheu faz sentido para a cultura organizacional daquela empresa. Tá? Então vamos supor. Então, é o formato, então nós temos que nos ligar no formato, não se que o organograma é a nossa empresa, é a gente que está montando. Sim. Então nós temos que nos ligar somente no formato, para ver se está ligando um ao outro. Se faz sentido. Sim. Ah, sim. Entendi. Tá. Beleza. O que mais, galera? Eu só tinha isso mesmo, a questão do organograma e
o lance do projeto, de não ficar contraditório. Tá. De a gente só editar no ciclo 3 e não mexer lá no Aham. 2. Beleza. Vou tirar essa dúvida com a Lídia e a gente coloca lá no portal. No portal não, O senhor coloca no portal ou Telegram. no Telegram? Vou botar no Telegram, que é mais informal, né? No portal fica meio estranho lá. Beleza. A minha dúvida também era só essa também, professor. Não, beleza, gente. Eu acho que a gente tá bem andado com o grupo, com o projeto. Tá. Tá fluindo, graças a Deus. Legal. No começo que era difícil, o começo era bem difícil, Sim, mas porque aí vocês não sabem onde depois vocês que estão nós cruzando, fizemos né? nós fizemos o pitch, aí teve vários feedback, isso foi clareando mais ainda, e agora é só desenvolver. Sim, perfeito. Eu acho que talvez eu vou falar por mim, não vou falar pelo grupo, é uma opinião minha. Talvez a maior dificuldade nossa vai ser elaborar o pitch, para que fique muito bom, sabe? Aham. Eu acho que no primeiro poderia ter ficado melhor, mas acho que é uma grande deficiência do trabalho, do projeto em si. A gente não ter, talvez a gente poderia ter vendido até melhor no último pitch e é porque minha voz tá voltando, tô falando pausado. A Catiane tá com o microfone aberto aqui. Acho que ela tá no Viva Voz lá. Vai, Então, irmão, se nós professor. tivéssemos vendido melhor, até talvez o projeto pareceria melhor ainda. Eu acho que eu acho que foi mais por um erro meu na hora de eu apresentar. Talvez eu não tenha, é uma dificuldade minha a apresentação do pitch. É uma Então, coisa que eu eu tenho acho que a melhor coisa que vocês têm que aí- fazer, eu não sei se vocês fizeram, escrever o pitch. Vocês chegaram a escrever o pitch? Então, foi quem apresentou o pitch foi eu e o Leonardo. Foi um consenso nosso não escrever nada para que a gente não lesse nada. A nossa ideia era dominar o trabalho para que a gente pudesse falar tudo com propriedade. A gente soubesse tudo que a gente estava falando sem ter que, entre aspas, decorar as coisas. Então, assim, a gente estava preparado para qualquer pergunta que as pessoas fossem fazer. Aham. Mas eu acho que talvez eu tenha pecado muito na forma como apresentar. Talvez eu poderia ter elaborado uma forma de entrar melhor para abordar o assunto. Eu acho Então, que eu acho que é por mim. importante vocês escreverem, não para vocês lerem, mas para vocês estruturarem o raciocínio de vocês. Tá? Então, quando você escreve, você está estruturando a sua linha de pensamento. E aí depois, com isso estruturado, você pode... Qual é o ideal, né? Escreve o texto. Escreveu o texto, vai pegar post-it ou outro pedaço de papel, sei lá, e vai resumir em pouquíssimas palavras cada parágrafo ali. E aí você vai ter a estrutura de ideias. E aí, a partir da estrutura de ideias, você não vai ter dor de cabeça. Você pode até levar a cola da estrutura de ideias. Entendeu? Você pode ter escrito com a estrutura. Ó, primeiro eu tenho que falar da história, depois eu tenho que falar dos dados, depois eu tenho que falar do exemplo, depois eu tenho que falar que o investimento vai ser bom por causa disso, disso, daquilo. Ou motivos de investimento. Acabou. Isso que me importa. Mas o ideal, Bernard, só uma dúvida, você acha que é mais importante a gente apresentar a solução do que o problema? A gente tem que dar mais atenção para a solução do projeto, para mostrar a ideia, para tentar vender, né? Então, mas se você não trabalhar bem o problema, você não gera empatia. Né? Eu acho que o pitch, para ser um pitch de sucesso, ele tem que gerar empatia. Se a pessoa comprar a ideia, se eu me conecto com a sua ideia, eu vou comprar ela. Se você não vende a ideia para mim bem, e eu preciso do que você vende, pode ser que eu, inclusive, não compre porque eu não fui com a sua cara. Entendeu? É um equilíbrio. Mas aí, professor, como gerar empatia? É fazendo a pessoa que quer comprar a nossa ideia sentir a dor do problema? Seria isso? É a forma mais fácil. É a forma mais fácil. Aí vamos supor, vocês vão vender um produto que é específico para mulher.
Aí eu sou homem, como é que vocês vão vender para mim? Vai falar da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, da minha filha, entendeu? Vocês vão tentar fazer com que eu perceba que aquilo dali pode acontecer com alguém próximo de mim. A verdade, gerar empatia significa o quê? Fazer com que a pessoa que está ouvindo se coloque naquela posição, naquela situação, naquele problema. Se você conseguir colocar a pessoa naquele problema, é meio caminho andado. Aí o resto é você ter uma ideia legal. Antes Tá de. com uma história, né? Sempre bom ter uma história, não é isso? Depende muito do projeto. Eu acho que tem muito. Deixa eu ver aqui qual de vocês. O do pessoal plus size. Cara, eu acho que a melhor coisa para vocês é gerar empatia. Cria uma história, ou se não tem história, o que acontece? Se você só traz dados do mercado, digamos assim, dados do IBGE, né? O IBGE mostra que tem não sei quantos por cento de obesos no Brasil. Você não gera empatia, você não faz com que a pessoa sinta aquele problema de alguma forma. Agora, você imagina o seguinte, eu chego para vocês e falo assim, você já imaginou uma situação que você quer ir no salão de beleza, cortar seu cabelo, e quando você chega na frente do salão, você percebe que você não consegue entrar porque você não cabe na porta? E aí você faz um esforço, vira de lado, passa, ok, chega lá dentro, você vai procurar um lugar para sentar e percebe que você vai usar 2 cadeiras. Você vai se sentir constrangido certamente por usar 2 cadeiras. E aí quando você vai finalmente fazer o seu cabelo, o cabeleireiro chega para você e fala que não tem como fazer o seu cabelo, não tem como lavar o seu cabelo justamente porque o seu corpo não se encaixa na cadeira e a cadeira não vai suportar o seu peso. Imagina o constrangimento disso. Então, assim, você dá umas porradas na pessoa, psicologicamente falando, né? Em um dos... Desculpa interromper o senhor, só para não perder esse gancho. Entrar com a história seria mais envolvendo no problema e já emendando com a solução em si na história, ou primeiro fazer só aquele dramazinho para depois você ir para a solução? Cara, aí depende. Ou você conta a história ou você cria o drama. Tanto faz. Entendeu? E aí eu acho que a história, vamos supor, você pode criar o drama, né? Aí você cria o drama e depois você pode falar assim, vamos supor, usa essa parte que eu falei, aí chega e fala, olha, de acordo com pesquisas feitas no site do IBGE, 53% da população estão acima de, é considerada obesa. E 85% da população é considerada acima do peso. Ou seja, esse é um problema que 85% da população pode passar. Cara, não tem como a pessoa dizer não, entendeu? Porque você está mostrando, tá vendo? Olha que problemão que tem e olha quantas pessoas passam por isso. Então não necessariamente vou precisar contar a história. Se eu fizer esse impacto inicial. Vou dar 2 exemplos que foram legais, que a pessoa não necessariamente contou a história, mas quis fazer uma pressão. Teve uma época que a gente fazia uma feira de negócios ao invés do pitch. Cada grupo fazia como se fosse um stand. E aí cada stand fazia o seu pitch, mas dentro do stand. Era uma coisa um pouco diferente. Aí teve um grupo que trabalhava com cadeirantes. Aí o que eles fizeram para gerar empatia? Pegaram, emprestado com alguém, uma cadeira de rodas, colocaram na frente do projeto, e aí todas as pessoas que chegavam lá para saber como é que era,
eles pediam para sentar na cadeira de roda e para tentar subir a escada ou entrar no banheiro. Aí pronto, aí a pessoa já via que ali tinha um problema. Só com isso, você já gera empatia. Aí você, então, viu a dificuldade que você teve? Além de você testar, você só passou aqui por alguns minutos. Imagina o cara que vive na cadeira de roda. Você sabia que são não sei quantos mil brasileiros que são cadeirantes? Pronto, você já ganhou o cara ali. Teve um outro caso que esse foi até semestre passado. Um grupo foi apresentar, desculpa, o grupo foi apresentar uma ideia que era tipo um aparelhinho que para desestimular o assédio nos transportes públicos, o assédio contra a mulher. E aí eles falaram sobre o projeto e tal, mas no início do projeto, ao invés de contar a história, eles fizeram em cartolina o formato de uma mão, né? E aí cada pessoa ali tinha uma mãozinha dessa, aí eles chegavam, aí vamos supor, a primeira pessoa pegava a mão, aí colocava no peito. Aí falava assim, meu nome é fulana, eu sou mãe e já passaram a mão no meu peito no transporte público. Aí passava para outra pessoa, botava a mão na cara. Eu sou fulana, eu sou irmã e já levei um tapa na cara por conta de violência doméstica. Sei lá, não lembro todas as coisas. Mas eles criaram essa situação que impactou as pessoas logo no início. E aí só isso já faz com que todo mundo pare o que está fazendo para prestar atenção. Só aí você já tem meio caminho andado. Imagina o seguinte, quando os convidados escutarem o pitch de vocês, são 10 grupos, né? Então chega uma hora, é cansativo, tem que chamar a atenção de alguma forma. E aí a historinha faz sentido, mas a questão do impacto também faz sentido. Eu acho que até para vocês faz mais sentido o impacto, porque historinha outros grupos vão fazer. De vocês têm dados para mostrar isso. E, cara, é humilhante assim, para a pessoa obesa ter dificuldade de passar na roleta do ônibus ou do trem, a pessoa não conseguir sentar. Imagina, a pessoa já se sente uma merda em alguns momentos. Ainda ter que passar por esse tipo de humilhação só piora o caso. O que mostra que faz sentido o projeto de vocês. Então acho que é por esse caminho aí que vocês deveriam ir. Uma coisa para chocar no início, aí depois entra com os dados demográficos e aí depois dá a solução. Mas o professor, o próximo pitch que vai ter nesse ciclo agora, vai ser a mesma ideia de 3 minutos? Sim, mesma coisa. Só que aí a gente vai ter mais gente para falar. Não vai ser só eu e Lidiane. Talvez até eu e ela nem falemos. Tá, mas aí como a gente pode passar isso para esse modo, né? Para esse jeito de trabalho que assim é online, primeiro que é online, e assim, são 3 minutos. Eu, por exemplo, no nosso pitch anterior, eu fiquei vendo muito Shark Tank na TV, né? Bastante para ter ideias, para assim, e pedir pro pessoal também ver. E depois, quando a gente foi apresentar o pitch, no dia anterior, nós fizemos tipo o nosso Shark Tank, né? Com o nosso grupo, a gente ensaiar, dá tipo um ensaio, né? Para fazer com que eles fossem os tubarões. E eu e o Ramon apresentando para que eles possam fazer perguntas, feedback e tal, antes da gente fazer o pitch. E assim, o pitch que é no Shark Tank é uma coisa diferente. Primeiro, por ser ali presencial, né? E segundo é que assim, eles têm vários artifícios, várias formas de apresentar. Eles têm mais tempo também, né? E tem bem mais Tem tempo. bem mais tempo. Aí, como é que a gente faria isso em 3 minutos e sendo online, no caso? Da mesma forma que vocês fizeram da outra vez, gente.
Nada vai mudar. Vocês só precisam reestruturar isso daí para estruturar melhor. Tá. Nada vai mudar, vai ser igual. É porque, assim, na verdade, a dinâmica do Shark Tank é a dinâmica de levar o pessoal para julgar o trabalho de vocês de forma profissional e não de forma acadêmica. E, e o pitch é a técnica que a gente vai usar de apresentação. Então seriam duas técnicas diferentes. Porque o Shark Tank da televisão, ele não usa o pitch, ele usa mais. Porque pitch é no máximo 3 minutos. Aham. Né? Pitch, geralmente, quem usa são concursos tipo empresariais, assim, grupos como o de vocês vão oferecer a ideia de vocês em um evento para conseguir investidor, que é o que a Sara faz lá, que ela falou na quarta-feira, que ela comentou, levamos um monte de não, e aí agora finalmente levamos 3 sim, a gente precisa decidir o caminho. É nesse tipo de evento, entendeu? Qualquer um pode se inscrever, você vai lá, sobe no palco, você tem, sei lá, 10 minutos para fazer tudo. Então você tem que falar em 3 minutos e depois você pode trocar uma ideia com os caras. Né? Tá. Geralmente é menos do que 10 minutos no total. Né? E no final, professor, também vai ser a mesma ideia de só feedback ou vai ter alguma avaliação, vai ter nota, alguma coisa assim? Cara, pelo que eu me lembre do PowerPoint da nota, o pitch não entra como nota. A nota vai ser só o projeto, os fóruns e os quizzes. Tá? Tenho quase certeza disso. Só se acontecer alguma coisa, mas a princípio iria ser isso. Tá? Projeto, quiz e fórum. Beleza. Professor, bom você ter lembrado sobre isso. Na parte ali do RA, que tá. Não é nem RA, né? Mas é que fica ali no mesmo PDF. A parte de apresentação do projeto. É só para postar o projeto ou a gente tem que apresentar também o projeto? Eu esqueci disso. Então, a apresentação do projeto é o pitch. É porque vocês vão É diferente. Então, é porque vai ter um treino igual que a gente fez, a gente vai fazer outro e aí eu e Lidiane vamos dar o feedback para vocês. E aí, acho que uma semana depois, aí vocês vão fazer a apresentação, que aí vai ser o pitch, mas não pra gente. A gente vai estar presente, obviamente, mas não seremos nós a avaliar, serão outras pessoas. Então a gente vai ter um ensaio e aí vocês podem fazer alguma modificação para a semana seguinte fazer o definitivo. Ah, tá, professor. Valeu, maneiro. Entendeu? Essa é a ideia, que aí a gente treina pelo menos mais uma vez. Beleza, gente? Beleza. Pra mim tá tudo tranquilo, valeu. Então tá bom. Estou gravando aqui, depois eu vou subir lá no YouTube, aí vocês podem acessar também. Então, Ô, Bernardo, diga. a live do dia do primeiro pitch que teve, você chegou a gravar? Porque eu queria assistir para ver de fora como é que foi a apresentação, só que não achei. Cara, não foi a Lid que gravou, não? Foi na minha sala ou na dela? Ela foi, não lembro qual sala foi, mas eu também vi não que lembro. não tá lá no portal da ONU. Eu não tenho essa gravação não, cara. Não sei se a Lid fez, não sei se foi na minha e deu ruim. Eu não tenho essa gravação. Aí tem que ver com a Lid se ela tem. Não, beleza. Mas é mais por curiosidade mesmo. Pra ver Mas é bom fora, né? vocês verem de novo. Né? Tá? Dei uma conversada com ela para ver sobre isso. Beleza. Tá? Então, pessoal, boa noite para vocês. Bom descanso, bom fim de semana. Bom restinho do Dia dos Namorados aí. Né? Boa noite para todos aí.